projetos, nós queremos que esses sejam os melhores projetos. Então não faz sentido uma coisa que se arrasta por anos a fio, essa preocupação de distinguir se quem está fazendo o projeto é uma entidade vinculada ao Estado ou ao governo federal. Isso é uma distinção que não faz sentido. Se formos olhar São Paulo, a FAPESP não faz essa distinção. Se formos olhar o CNPq, o CNPq também não faz essa distinção. Porque não faz sentido. É claro que a FAPEMIG pode e deve, e tem feito algumas ações que vão beneficiar as entidades do Estado, como, por exemplo, programas de qualificação do pessoal do Estado. Isso é uma ação muito importante, é específica para o Estado, sim, porque nós queremos que o pessoal vinculado às entidades do Estado sejam as mais qualificadas possível. Então nós temos um programa muito importante nisso. Temos outros programas também, por exemplo, acesso ao portal de periódicos da CAPES, que as entidades do Estado não teriam esse acesso, a FAPEMIG paga para garantir esse acesso. O grant também para os pesquisadores, aqueles que teriam dificuldade de conseguir com recursos federais. Outra ação muito importante também, que não distingue, são as redes colaborativas de pesquisa. Quando nós temos uma rede colaborativa de pesquisa, o que a gente está fazendo é associar pesquisadores de diferentes instituições, trabalhando de uma forma cooperativa. Com isso, otimiza-se a aplicação de recursos, não precisa ficar duplicando equipamentos ou multiplicando, e há uma agregação de competências no sentido de trabalho colaborativo. Isso tem um impacto muito importante para as entidades do Estado e também para os jovens pesquisadores, independentemente de que instituição estão participando. O Estado de Minas Gerais é um Estado privilegiado, isso é dito com muito ciúme pelos demais estados, quando se vê o número de instituições federais de ensino superior. Isso é visto com inveja e às vezes até com certo rancor por outros estados, mas aqui as entidades não são vistas dessa forma. É como se fosse um intruso no Estado. Obviamente não tem sentido. Essas entidades estão trabalhando para o desenvolvimento do Estado, dando suporte de conhecimento. Então, a gente precisa se livrar desse ranço que se arrasta, não sei porquê, e que não se sustenta. Então, quando a gente vê aqueles dispositivos na LDO, e aí, novamente, eu queria enfatizar a importante atuação do deputado Paulo Lamarck, com a emenda supressiva que foi apresentada. Ela vem consolidar uma ideia que não faz sentido, simplesmente. Nós estamos trabalhando em Minas Gerais, o fato da professora Adelina receber o salário do governo federal não a faz uma pessoa que intrusa no sistema disso. Ela é parte do sistema de ciência e tecnologia do Estado. Então, eu acho que a gente precisa se libertar, e o princípio é esse: a FAPEMIG financia projetos, e nós queremos financiar os melhores projetos, aqueles que vão ser mais impactantes para o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado. No instante que a gente perceber isso, que não há antagonismo entre as entidades do Estado e as entidades federais, muito pelo contrário, há um desejo, até mesmo da comunidade científica, de colaboração, nós vamos criar um ambiente muito mais favorável para esse desenvolvimento. Então, é só esse ponto que eu acho que ele deriva um pouco dessa ideia falsa de que a FAPEMIG ajuda a manutenção das entidades. Não é isso, ela só financia projetos. Então, com isso eu encerro as minhas considerações e agradecendo mais uma vez essa iniciativa da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para trazer essa discussão tão importante para o desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigado. Nós que agradecemos.
as palavras do professor Beirão, e nós que agradecer, porque é o nosso papel, além de tudo é uma satisfação, uma honra receber, né, convidados dessa qualidade para debatermos um tema tão importante para o nosso Estado. Uma grande satisfação para essa comissão. Passamos a palavra ao presidente do Conselho Curador da FAPEMIG, professor João Francisco de Abreu, para suas considerações. Bom dia a todos. Satisfação muito grande estar aqui com vocês nesse debate. Quero dar os parabéns ao Paulo e à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, com os deputados, uma iniciativa excelente, né, para que a gente possa discutir os aspectos da FAPEMIG nesse momento difícil para nós, de crise, né? Eu concordo muito bem, muito diretamente com as palavras do nosso presidente, do professor Beirão e do Alex. Eu quero acrescentar que tem sido um belíssimo trabalho feito pela FAPEMIG nesses últimos anos. Nós temos aí, a FAPEMIG foi criada em 1980, né, no momento favorável da ciência, tecnologia e inovação de Minas Gerais, e nesses mais de 25 anos, né, ela tem feito um belíssimo trabalho com todas as dificuldades que nós temos encontrado, né, que são momentos muito difíceis, até piores do que esse que nós estamos passando nesse momento, né, e conseguimos superar. Né, que a gente que é mais antigo aí na instituição, né, vê que realmente, já que superamos essa dificuldade do passado, vamos superar agora também no presente e pensar no futuro, né? Quer dizer, no caso do Conselho Curador, o Conselho Curador é um órgão que dá as diretrizes, né? Formado aí por 12 membros, né? 4 indicados diretamente aí pelo governador, né? São 4 do Estado em lista tríplice, são escolhidos em lista tríplice do grupo de pesquisadores de Universidade do Estado, e 4 das universidades do Estado, tanto públicas quanto não públicas, né, que compõem aí o nosso conselho. Então, a gente tem trabalhado muito diretamente com a direção da FAPEMIG, num relacionamento excelente, né? O grupo da FAPEMIG é muito competente, né? O professor Evaldo já colocou, o trabalho tem se desenvolvido muito bem, né? Temos agora essa dificuldade orçamentária nesse momento, né, presidente Paulo, mas eu acho que a gente tem recebido um apoio grande do nosso secretário, né? Evidentemente, o momento, a situação internacional e nacional são grandes dificuldades mesmo, né? Quer dizer, o que a gente vê que realmente está faltando recurso, mas nós temos que ir atrás desse recurso. Agora, a FAPEMIG, isso aí que o professor Beirão colocou, né? A primeira coisa, nós temos câmaras que definem a qualidade dos projetos e o mérito, né? Então não interessa que seja estadual, que seja privado, que seja federal, né? O importante disso tudo é o mérito do projeto. É bom, vai ser financiado. Não é bom, não deve ser financiado. Né? Então esse é o ponto-chave da FAPEMIG e sempre nos pautamos por isso. Né? E acredito que nós temos que continuar com isso aí também. E na verdade, também dividir dinheiro para ser estadual, não tem muito cabimento do ponto de vista da ciência e tecnologia no mundo, né? O mundo vive, né? National Science Foundation e outras fundações internacionais, elas vivem em cima da qualidade do produto ofertado. Então, é o produto ofertado que é o principal. Seja projeto, seja grandes empreendimentos, então é olhado isso. E o impacto que isso dá para a sociedade, né? Evidentemente, quer que seja pesquisa básica ou não básica, ou aplicada, isso é o impacto. O que está servindo para a sociedade? Essa pesquisa feita pelo Teatro Federal é uma pesquisa de altíssimo nível. Muito bem feita, né? Mostra a ideia dos mineiros em relação à pesquisa, né? Encantado com a pesquisa, grupo, como o professor Evaldo falou, um dos melhores grupos do mundo, né? Em pesquisa de comportamento cognitivo. Quer dizer, o que o mineiro está pensando? Quer dizer, foram 1000 questionários nas diversas regiões de Minas Gerais, né? E que nos mostram resultados. A família é muito bem citada. As pessoas pensavam, tu vai de Jequitinhonha e Mucuri, a gente pensava que as pessoas não conheciam a família. Está lá, né? Percentualmente é o local onde mais se conhece pesquisa, tecnologia e inovação em Minas Gerais, né? Obviamente, né, em função dessa divisão de população. Mas
o que a gente tem que ver é o seguinte, né? O mineiro está preocupado com a pesquisa. Né? O primeiro tópico é medicina. As pessoas estão preocupadas com aquilo que pode ajudar diretamente. O segundo tópico, né? Mudanças climáticas. O dia a dia que a gente vê aí, né? Falta de água, poluição, essas coisas. E o terceiro tópico é até um tópico interessante, que é religião também. O mineiro está muito preocupado com essa questão religiosa. Então, pesquisas como essa nós temos que fazer e temos que continuar fazendo para ver o que está acontecendo. Porque essas pessoas que nos mostram para onde que nós vamos. Né? Mas quero dar mais os parabéns aí ao deputado Paulo, né? Por essa iniciativa, né? Muito significativa, né? E vamos todos juntos tentar ajudar nessa FAPEMIG. Nós é que agradecemos a presença e a participação do presidente do Conselho Curador da FAPEMIG, João Francisco de Abreu. Passamos a palavra à assessora adjunta de inovação, Elza Fernandes de Araújo. Bom dia a todos. Meus cumprimentos a todos os membros da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, né, dessa casa, e especialmente agradecer por essa preocupação, né, com a ciência, né, e com a nossa agência, a nossa FAPEMIG, que é a responsável, né, na sua missão de promover o avanço científico e tecnológico do nosso estado. Né? E a FAPEMIG ela tem como missão financiar os projetos com foco na inovação científica e tecnológica, né? Com foco na geração do conhecimento novo, para que esses conhecimentos, essas tecnologias possam chegar à sociedade, né? E promover o desenvolvimento tecnológico e econômico e principalmente o social, porque o reflexo vai ser direto nessa questão da sociedade, direto com a sociedade. A FAPEMIG, nesse sentido, ela tem feito muitas ações, mesmo com as restrições, né, que têm acontecido, com as dificuldades que ela tem enfrentado. A FAPEMIG também tem buscado recursos fora desses recursos que é atribuído a 1%, né, considerando a Constituição do Estado. E quando ela busca as parcerias com empresas, a exemplo da CEMIG, a exemplo da Vale, a exemplo da Algar, né, empresas que são importantes para o estado de Minas Gerais e que precisam e que demandam conhecimento novo e que demandam tecnologias. E nós temos um ambiente extremamente propício em Minas para isso nas nossas instituições de pesquisa, onde nós temos muitos grupos de pesquisa de alto nível, com muito conhecimento e estrutura de pesquisa nas nossas universidades, e que essas empresas todas querem estar junto. Então, o papel da FAPEMIG é justamente esse, proporcionar a interação das universidades com as empresas, porque só assim nós vamos promover a inovação, porque a inovação ocorre na empresa. E inovação, né, numa definição muito direta, é quando todo o conhecimento que foi gerado, toda a tecnologia que foi gerada, traduz em nota fiscal. E, consequentemente, traduz em rendimentos para o Estado e para a população, e vai se criando um ciclo e revertendo muitas situações. Então, é importante que a gente deixe claro o papel que a FAPEMIG tem tido nesse sentido, de criar essa segurança, né, jurídica, essa segurança nas parcerias, trabalhando diretamente com todas as nossas instituições de pesquisa por meio dos núcleos de inovação tecnológica, que, tanto pela Lei Federal de Inovação como pela Lei Mineira de Inovação, foram criados e que tem esse papel de fazer a ponte entre a academia e o mercado, né? Então, eu acho que a FAPEMIG ela tem conseguido ter essa amplitude e esse papel que está na sua missão, promover, né, induzir e fomentar a pesquisa e a inovação científica e tecnológica. Então, nós temos que agradecer por esse apoio, né, para que a FAPEMIG realmente seja mantida e alçada, né, para o seu lugar de direito, né, no cenário
do Estado de Minas Gerais, que é a nossa agência que vai promover o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado com todas as suas ações. E mais uma vez, né, agradecer a todos, cumprimentar todos os meus parceiros da FAPEMIG, né, que no dia a dia estamos lá, né, realmente imbuídos no sentido de cumprir a nossa missão. E agradecer a todos os presentes que vieram aqui prestigiar a FAPEMIG para que a gente possa avançar a cada dia, e especialmente a essa comissão, a todos os deputados que acompanham. E na pessoa do deputado Paulo Lamar. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a presença e a participação da assessora junta de inovação da FAPEMIG, professora Elza Fernandes de Araújo. E passamos a palavra para suas considerações. O vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências e professor do ICB, da UFMG, professor Mauro Martins Teixeira. Bom dia, Paulo, deputada Evaí e Dalma. Primeiro, é um prazer estar aqui nessa casa. Eu acho importante, em nome da ABC, participar cada vez mais desses discursos. Eu tenho aprendido muito com o Evaldo e o Beirão. Essa necessidade da academia ir ao encontro dos políticos, porque é de lá que vem o dinheiro que a gente precisa para trabalhar. Então, nesse sentido, a academia e eu, pessoalmente, a gente tem encontrado, eu já encontrei com o Miguel, mesmo com o Vinícius, eu fui lá visitá-lo. Nós temos tido um apoio muito próximo da professora da UFMG, Maria Brochado, que é secretária adjunta da Casa Civil. Então, nós temos trabalhado muito próximo dela. Inclusive, nós fomos lá na CEPLAG conversar com o Elvésio Magalhães e muito com o Evaldo, né? Por motivos diferentes. Junto a essas entidades do Estado, é tentar demonstrar a importância da ciência para o Estado. Junto ao Evaldo, incomodá-lo, porque a ideia é que a FAPEMIG melhore, ela funciona bem, e a nossa função é melhorá-la sempre, e ele entende isso, e a gente tem trabalhado muito próximo, né? Inclusive, acabei de ouvir um número agora para incomodá-lo, 550 milhões. Né? Então, nós vamos incomodá-lo muito, né? Nesse sentido. Acho que não há dúvida da importância da ciência para o mundo, né? Nós vivemos hoje 77 anos, até em média, com boa qualidade de vida, por causa de descobrimentos de novas tecnologias e descobrimentos científicos, né? O Brasil foi descoberto como até então, pequeno país irrelevante no mundo por causa de ciência e tecnologia, investimento em construção naval, investimento em mapas, investimento em navegação. Então, eu acho que, pensando nisso, quer dizer, como que a ciência pode melhorar Minas Gerais, há muito que ser feito. Nós dependemos de uma economia baseada em commodities, nós podemos agregar valor a isso, e nós temos que sair dessa economia e melhorar. Nós temos que pensar em Dinamarca, países que vivem dessa economia de alto valor agregado, e há como chegar lá. Então, ciência, para melhorar o mundo, ela precisa ser uma ciência de qualidade, né? Eu acho que essa é a nossa preocupação enquanto ABC, é que essa ciência de qualidade transpareça, que a FAPEMIG melhore como ela financia a ciência de qualidade e discuta isso. Eu acho que a FAPEMIG tem esse interesse, eu não tenho dúvida nisso. E cabe a nós incomodá-la no sentido de melhorar a forma de avaliação, né? A gente tem exemplos, a gente cita a FAPESP como exemplo, que é uma agência que funciona melhor do que a nossa. É a melhor agência que funciona no país, a agência estadual, né? E eu acho que nós estamos numa oportunidade única, né? Tanto o Evaldo como o Beirão, eles são da Academia Brasileira de Ciência. Há uma percepção do meio acadêmico que há nessas posições importantes da FAPEMIG, pessoas que entendem o que é ciência e entendem o que é fazer ciência de qualidade e evoluir nesse sentido. A gente precisa, sim, de avaliar o que é qualidade, isso eu fico atrás deles o tempo todo, é a minha função, mas precisa de ter o dinheiro para eles também distribuírem, para que a ciência de qualidade seja feita. Esse 1% precisa chegar, né? É fundamental no Estado. É óbvio que, eventualmente, a gente cresça isso para 1,5%, que seja, mas hoje, legalmente, 1%. Isso tem que chegar. Quer dizer, ouvir que 70% do ano passado não chegou
e hoje nós estamos em 85% e já estamos em julho, né? É muito assustador. É um momento ruim do país, mas é um momento ruim do CNPq. Eu garanto para vocês, os laboratórios de pesquisa estão no limite, né? A Adelina, pró-reitora de pesquisa, talvez fale isso. Os laboratórios estão no limite e se não há continuidade, a pesquisa perde muito. Um ano sem pesquisa, você volta 10, você não perde um ano. Isso é uma coisa que é muito difícil, né? Então, eu tenho proposto para a FAPEMIG tentar nos ajudar a criar um plano de ciência e inovação para o Estado de Minas Gerais. Enquanto academia, a gente tem que pensar isso. O Evaldo, eu fico incomodando ele o tempo todo, ele está esperando dinheiro para nos financiar nesse sentido. Fazer uma coisa do meio cabelo, pensada, para que chegue, que não seja um plano do governo, seja um plano de Estado de tecnologia, né? E aí eu retorno um ponto que o Beirão e o Evaldo pensaram. Fomentar a pesquisa de qualidade não é diferente de fomentar desenvolvimento regional, de desenvolver as políticas do governo, né? Sim, eu acho que os governos modificam e eles têm ideias novas, a gente tem que trabalhar no sentido de cumprir isso, sim, enquanto FAPEMIG, mesmo enquanto pesquisador. Mas desde que sejam políticas de qualidade, sejam pesquisas de qualidade. E isso nós não podemos abrir mão. O financiamento tem que ser de projetos como é, né? Eu quase morri na hora que vi essa RDO, né? Da taquicardia ver isso aqui, né? Como médico eu quase que me mediquei, né? Como desenvolver 50% dos projetos para instituições estaduais? Eu duvido que a demanda das instituições estaduais chegue a 5% em termos de projetos, tá? A qualidade é feita por pesquisadores trabalhando em Minas, muitos dos quais não são mineiros. Existem muitos mineiros fora de Minas, né? O presidente da academia é mineiro, ele trabalha no Rio. Dizer que uma UFV, as Embrapas do Estado de Minas, a Universidade de Lavras, não tem ciência de qualidade para resolver os problemas agrícolas de Minas, é insano. Nós vamos colocar o dinheiro onde? Então, ainda bem, espero que eu esqueci o nome da coisa que você impetrou lá para parar esse treco louco aqui, emenda subversiva. Espero que funcione para o bem do Estado. É muito angustiante ver isso, tá? Como acadêmico, e eu imagino que está na gestão, vocês têm umas formas mais simples de dizer, de entender isso, eu não. E mesmo eu diria o seguinte, as políticas do CNPq de distribuição de recursos, 30% para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eu não entendo que elas têm funcionado de forma adequada, tá? Não há estudo mostrando que isso melhorou nos locais em que não havia ciência previamente. Tá? Há formas de levar desenvolvimento científico para regiões onde não há. Não é dando projeto de pesquisa, é levando pessoas, grupos. Isso é diferente de só levar dinheiro. Então, eu tenho muito medo de políticas que digam X% para, porque eu tenho dúvida que isso realmente leve a alguma melhora. Tá? Então, só para finalizar, eu espero que a FAPEMIG continue, sim, financiando pesquisa de qualidade e melhorando o que ela significa de qualidade. Tá? Eu tenho opiniões divergentes da FAPEMIG sobre isso, mas isso é parte do projeto, é uma agência jovem, e ela pode e vai ser melhorada, e eu tenho certeza que as pessoas que estão lá hoje pensam nisso e vão fazer isso, né? Mas para que isso aconteça e reverta para os pesquisadores, e tem um monte ali, sentado ali, todo mundo ansioso, né? Porque todo mundo leu de 50% e veio, né? É assustador ver isso mesmo, tá? Muitos aqui representam o UFMG por causa da proximidade, eu imagino isso, porque se fosse lá em Viçosa, metade da população de Viçosa estaria lá. Esse dinheiro tem que vir, e esse dinheiro vindo em soluços, ele, talvez eu diria que ele é mais prejudicial do que benéfico. Nós precisamos de planejar, ciência feita com planejamento, que é o que a gente gostaria de ver para a política científica do Estado de Minas, que tem um planejamento a longo prazo. Vamos sentar e falar assim, o que Minas quer para os próximos 20 anos? Não é o que este governo quer, o que Minas quer? É óbvio que isso pode ser mudado, a ciência é assim. A gente manda um projeto para a FAPEMIG e desespera quando fala assim, por que vocês não fizeram esse experimento?
É porque eu pedia 2 anos atrás, hoje eu acho ele relevante. Né? É assim, a gente aprende, faz um experimento, reavalia, mas nós temos que planejar. Eu sinto falta desse planejamento, tá? Gostaria de vê-lo, espero que esses recursos cheguem para que a gente possa planejar de forma adequada. Tá? 1% é o mínimo, nós temos um valor aqui, 550 milhões, para o tamanho da nossa ciência não é pouco. Tá? Desde que ele chegue para os projetos e não para 40% para aqui, 50% para não sei onde. Tá? Então, eu peço encarecidamente que a SEPS trabalhe nesse sentido. Não acho que não é importante financiar as instituições do Estado de Minas. Só que o dinheiro do FAPEMIG não tem esse fim. É só ler aqui, eu trouxe aqui, ó, a missão e visão da FAPEMIG enquanto ciência e tecnologia, enquanto agência. Não tem nada a ver dar dinheiro para as UENGs, é o UENG que é mais fácil de dizer, não tem nada a ver dar dinheiro para as instituições do Estado que não seja através de projetos de pesquisa. Essas instituições mandando projetos de pesquisa de qualidade, elas devem ser financiadas como qualquer outra agência do Estado. Então, agradeço o convite, deixo aqui claro minha disposição enquanto ABC, enquanto professor da UFMG, de participar ativamente nesse processo, com a comissão, com as várias secretarias, enquanto a FAPEMIG, para a gente melhorar muito a ciência de Minas, que eu acredito que a gente tem muito a contribuir para o Estado. Obrigado. Nós que agradecemos ao vice-presidente da ABC, Academia Brasileira de Ciências, professor Paulo Martins Teixeira, também, né, de maneira repetitiva, talvez, colocando a comissão à disposição das ações a serem tomadas na defesa da pesquisa no Estado de Minas Gerais. Passamos a palavra à professora adjunta da Unifal, aqui representando o reitor da Universidade Federal de Alfenas, Paulo Márcio de Faria e Silva, professora Jerusa Simone. Bem, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, né, e a presença, a oportunidade de estar aqui discutindo esse importante assunto, né, para a ciência do Estado de Minas Gerais. Só respaldando o que já foi dito aqui, eu gostaria de alertar também que os recursos da FAPEMIG, né, como eu sou de uma instituição interiorana, né, ainda são a principal fonte de recursos, né, para as pesquisas, para os financiamentos de pesquisas dessas instituições localizadas no interior. Né. Então, principalmente considerando, né, que se trata de universidades que estão em franca expansão, né, então está havendo uma abertura de novos campos e, consequentemente, a contratação de novos docentes, né, então a FAPEMIG ainda é a principal fonte, né, a principal alento para que as pesquisas sejam iniciadas e continuadas nessas instituições. Né. E acredito que essa continuidade, né, é um grande alento que a gente tem quando a gente recebe esse recurso financeiro. Isso impulsiona, né, que os novos pesquisadores então consigam desenvolver suas pesquisas de qualidade no estado de Minas Gerais. E agradecer então essa oportunidade também e reforçar isso, né, que de fato é importantíssimo que esse financiamento seja contínuo, principalmente para as universidades do interior do estado. Obrigada. Nós agradecemos a presença da Unifal, representada aqui pela professora Jerusa Simone, muito obrigado. E passamos a palavra ao pró-reitor de pós-graduação da UFMG, professor Rodrigo Antônio de Paiva Duarte. Agradecemos muito a presença da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui por ele representada. Antes de tudo, bom dia a todas e todos. Na pessoa do deputado Paulo Lamarca, cumprimento os outros integrantes da mesa, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu acho que, na verdade, seria até mais interessante a professora Adelina falar antes de mim, mas, em todo caso... Mas vamos fazer isso, vamos inverter sem a menor dúvida. Então, passamos a palavra à pró-reitora de pesquisa da UFMG, professora Adelina Marta dos Reis. Provavelmente o que eu tenho a dizer é complementar o que ela vai
apresentar aqui para a gente. Ok. Bom, então agradeço muito o convite, cumprimento o excelentíssimo deputado Paulo Lamac e os outros deputados presentes nessa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. É uma honra estar aqui trazendo a visão de uma professora da universidade, não da Pró-Reitoria de Pesquisa exclusivamente, mas de uma professora e pesquisadora, a visão que nós temos da FAPEMIG, da importância da FAPEMIG, da importância da ciência e tecnologia para o desenvolvimento de um Estado e de um país. Originariamente eu sou de São Paulo, formada na USP, vim para cá e fiquei aqui e batalhei há mais de 30 anos. Tenho acompanhado o desenvolvimento da FAPEMIG. Nós batalhamos por passar para 1% do orçamento do Estado, quando a FAPEMIG teria direito a 3% do orçamento do Estado. Isso porque nós pesquisadores no Estado de Minas Gerais achávamos que era importante ter segurança de 1% do que a incerteza de 3%. Mas desde que esse 1% fosse realmente dedicado à pesquisa, e pesquisas que fossem relevantes e que rendessem inovação e desenvolvimento para o Estado de Minas Gerais. Então, São Paulo, muito antes de Minas, já tinha descoberto isso. Tinha descoberto quando fez as suas universidades estaduais, então a USP, criada inicialmente, depois a Unicamp, depois a Unesp. Minas Gerais percebe a importância das universidades, tanto que temos hoje 12 universidades federais no estado de Minas Gerais. Então, e é muito mais esperta do que São Paulo, porque os salários dos professores das universidades federais e dos institutos federais são pagos não pelo Estado, mas pelo governo federal. Então, nós somos pesquisadores do estado de Minas Gerais, pagos pelo governo federal. Quando vem uma inovação dessa, de reservar 50% para as instituições estaduais, quer dizer, não estão percebendo que os professores que estão fazendo o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais são pagos pelo governo federal para atuarem aqui como pesquisadores, dando retorno para o Estado do que está sendo feito. Então, se quisermos transformar o Estado de Minas Gerais de um Estado produtor de commodities e um Estado que tenha inovação tecnológica e exporte produtos, nós temos que investir em ciência e tecnologia. Então, não é dinheiro para o pesquisador, eu acho que é dinheiro para a pesquisa. Vocês deputados, têm um papel muito importante de tirar dos pesquisadores que estão no estado de Minas Gerais o máximo que eles consigam dar. Então, não são os pesquisadores que precisam do Estado, é o Estado que precisa aproveitar melhor os pesquisadores.